moagem de grãos, e entre outras coisas. A aplicação dele, a gente vai ter na questão de substratos para a produção de filmes finos, que foi até o tema da última apresentação. Isso aqui a gente tem que ele é aplicado para a produção de supercondutores, onde a perfeição cristalina é o requisito mais importante. A gente tem a aplicação óptica também. Temos a aplicação em materiais piezoelétricos, que são materiais que têm capacidade de gerar cargas elétricas a partir de deformação. E a gente tem a questão da era do silício. Igual a gente pode ver aqui em destaque, a questão dos transistores, os fotodiodos, a base da nossa tecnologia, né? Se a gente considerar assim, por exemplo, a Intel ou a AMD Ryzen, por exemplo, que fazem os processadores. Essa indústria, ela tipo assim, é uma indústria relativamente nova. Tem a questão que, assim, tem uma origem de 2.500 anos atrás, quando eles conseguiram purificar o sal. Só que a fabricação desses materiais vai ocorrer aqui por volta de 1800. Aqui que a gente vai ter digamos assim, uma revolução. Ele vai começar a aparecer alguns processos para fazer o crescimento de monocristais. Então, um pouquinho da história, a gente tem o crescimento hidrotermal, que aqui ele é um material insolúvel à temperatura ambiente, ele se torna solúvel usando altas temperaturas e pressões. E o crescimento ele é realizado dentro de um aparelho composto por um vaso de pressão de aço, geralmente aço, e ele é chamado de autoclave, no qual o nutriente ele é fornecido junto com a água. A gente tem o crescimento por fluxo. Esse nome fluxo ele se deve porque é utilizado um sal fundido. E ele é até conhecido como crescimento de sal fundido. Isso aqui foi ganhar notoriedade a partir da Bell Telephone, a partir de 1950, que eles começaram a produzir monocristais de tritanato de bário. O porquê desse tritanato de bário? Esses monocristais eles tinham uma esterese mais retangular e campos coercitivos, ou seja, um campo necessário para desmagnetizar o material, um pouco mais baixo em relação aos policristalinos de tritanato de bário. A gente tem o processo Vernoux, que ele também é conhecido como processo de fusão por chama. Foi descrito em 1902. A aplicação dele era muito voltada para joias. Só que essas joias, esses cristais produzidos, eles tinham uma certa dureza que tornaram eles muito utilizados em rolamentos de relógios. Mais para frente eu vou trazer mais sobre esse processo. Tem o Cesocautsky, esse daqui ele é muito utilizado mesmo, a gente vai ver o porquê mais para frente. Ele foi descrito pela primeira vez em 1917, e ele se baseia em puxar o cristal do metal fundido, utilizando uma semente. E a gente também tem o processo Bridgman. Na verdade, é conhecido como processo Bridgman-Stockbarger, porque o Bridgman inventou esse processo, só que o Stockbarger veio e melhorou esse processo. Agora, a partir de 1950, nós tivemos dois métodos que foram concebidos, que são muito utilizados também, que é a zona flutuante e o refino. Esse zona flutuante, na verdade, no inglês, float zone, né? O refino, ele é utilizado para poder purificar os materiais. E já esse float zone aqui, ele é muito utilizado para a produção de cristais de silício, principalmente o silício de alta pureza. Aí, no caso, esse float zone, ele não utiliza cadinho. A questão do cadinho é o seguinte: se a gente trabalha aqui em temperaturas muito altas, então, para poder trabalhar com temperaturas altas, o cadinho tem que o quê? Tem que suportar altas temperaturas sem se degradar, porque se ele se degradar, ele vai estar contaminando o meu material para formar o cristal. E isso aqui vai dar uma série de problemas.
Nós temos também o crescimento por fase vapor, que ele é um crescimento através da adsorção direta de uma fase gasosa em uma superfície sólida e é um processo geralmente lento. Já o mecanismo VLS, ele contorna esse problema de ser muito lento utilizando uma fase de liga líquida, que vai absorver rapidamente o vapor a níveis de supersaturação, a partir do qual o crescimento de cristais pode ocorrer subsequentemente a partir de sementes na interface líquido-sólido. Aqui, a questão do método dos crescimentos, igual eu falei, o método CZ ele é muito utilizado porque a gente tem uma gama de materiais que pode ser utilizados, é um crescimento rápido, claro que aqui é relativamente rápido entre os outros processos, e a gente tem uma perfeição cristalina muito alta. Se a gente pegar, por exemplo, olha, essa fase gasosa aqui, a gente vai trabalhar com poucos materiais, o crescimento é muito lento e a qualidade do cristal vai ser variável. A questão aqui, que gera um pouco mais de receio é a questão do investimento. O método CZ ele é um dos mais caros que tem. Aqui, já começando os processos de produção, as técnicas de produção, a gente tem o processo Vernu, que é o Flame Fusion. Ele consiste em um recipiente onde é colocado o pó, aqui na parte superior. Aqui tem como se fosse um mecanismo de vibração mesmo, que à medida que ele vai vibrando aqui, ele vai permitindo um fluxo do pó que vai caindo aqui até encontrar uma chama. Essa chama vai ter uma temperatura suficientemente alta para poder fundir meu material. Esse material fundido vai caindo aqui no que se chama, eles falam até piscina rasa, de um material líquido, né, do material fundido. Isso aqui, aos poucos, ele vai abaixando e vai resfriando. Nisso, já vai formando o monocristal. Esse processo também, ele permite o recozimento do cristal. Esse recozimento, ele vai ser feito para poder retirar defeitos que podem acontecer durante o processo de fabricação. E um detalhe muito importante é que o resfriamento aqui tem que ser feito muito lento, porque esse material, se ele for, na verdade, a maioria dos monocristais, se ele tiver um resfriamento muito rápido, ele não tem chance de eliminar os defeitos. Na verdade, assim, se você resfriar ele muito rápido, esse material vai conter uma densidade de defeitos um pouco maior. Aqui tem essa palavrinha aqui que eles falam bole. Esse bole aqui, ele é uma palavra em francês, ele é utilizado para designar os cristais grandes. Quando a gente divide esse bole em seções planas, aí a gente vai ter várias fatias. Essas fatias são chamadas de wafers. Já quando os wafers são cortados em pedacinhos ainda menores, cada unidade vai chamar substrato. Aqui a gente consegue produzir safiras, rubis, e a gente consegue produzir isso com várias cores diferentes. Tipo assim, se eu quiser produzir um rubi, por exemplo, com uma cor vermelha, eu vou adicionar de 1 a 3% de óxido de cromo. Já se eu quiser uma safira azul, eu vou adicionar 1% de óxido de titânio e 2% de lutita. As vantagens. Aqui eu não utilizo cadinho, então eu já elimino um possível contaminante. Ele é relativamente barato e rápido. Já a desvantagem, ele tem um controle de crescimento aqui um pouco pobre mesmo. Então, a qualidade do meu material vai ser um pouco inferior ao material feito por um processo CZ, por exemplo. Aqui a gente tem a questão do Vernu versus o FZ, que é o Float Zone. Essas duas técnicas, elas têm muitas semelhanças. Na próxima imagem aqui, eu vou mostrar um pouquinho do FZ, como que ele funciona.
E a principal diferença é que aqui no FZ eu vou ter essa haste, que é o meu material, que eu vou fundir somente nessa região aqui. Já no Vernu, eu já vou utilizar o quê? Eu vou utilizar um pó mesmo, para poder fundir. Aqui eu coloquei em destaque as temperaturas que a gente alcança, aqui na faixa de 2.000 graus. Para arrumar um cadinho que suporte 2.000 graus, é geralmente caro, que o material para suportar essa temperatura geralmente é caro. Mais para frente eu vou até apresentar alguns materiais utilizados para a fabricação desses cadinhos. Então, aqui, por exemplo, eu falei do processo float zone, isso aqui é o meu material, já quimicamente falando, ele já tem o meu, ele já vai ter as características químicas do produto que eu quero. Só que ele vai passar aqui, olha, ele vai ter um aquecimento por essas bobinas aqui, e ele vai fundir justamente, vai ter uma fusão mais localizada dentro desse material, e aqui eu vou conseguir fazer o crescimento do meu monocristal. Já no arco imagem aqui, a principal diferença dele para o Vernu é que eu não tenho um gás aqui, por exemplo, e não tenho uma chama para poder fundir meu material. Ele simplesmente utiliza uma fonte de luz localizada. E essa radiação que é emitida aqui, ela vai ser focalizada para o meu material. Uma vantagem disso é que, se eu estou utilizando, igual no processo Vernu, se eu estou utilizando um material em pó e estou utilizando chama, eu posso criar vários poros no meu monocristal. Aqui eu já consigo eliminar esse problema. Além disso, esse processo aqui, ele permite a utilização de gás inerte. Então, eu vou conseguir controlar mais a atmosfera. Agora, um pouquinho da fusão do CZ. Aqui a gente vai demorar mais um pouquinho, que ele é um processo mais utilizado, um dos processos mais importantes que a gente tem hoje. Aqui eu tenho uma câmara de vidro, uma redoma de vidro mesmo. Eu tenho a minha semente, que é esse cristal aqui. Esse cristal geralmente é formado do mesmo material que eu tenho aqui na poça de fusão. Eu tenho esse meu material fundido, que está aqui embaixo, ele vai ficar em contato com esse cristal aqui. Devido a esse contato, ele vai começar a resfriar e formar o meu monocristal. À medida que esse material aqui vai resfriando, eu vou fazendo o quê? Eu vou puxando esse cristal. Normalmente, esse cristal é rotacionado, para poder... A gente vai ver que essa rotação aqui vai ter uma aplicação importante, porque ela ajuda a homogeneizar o líquido e também vai ter uma outra função importante que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, aqui eu tenho um cadinho, que ele está mostrando aqui, geralmente isso aqui pode ser irídio, geralmente irídio porque ele suporta uma temperatura mais alta. Eu tenho minhas bobinas de aquecimento também, para poder fundir meu material. Outras versões desse método CZ é utilizado, igual a gente está vendo aqui na figura B, porque ao invés de eu produzir só um tipo de cristal, eu posso colocar uma matriz para poder produzir tipo folhas, produzir tubos. Então eu consigo mudar essa configuração para mim ter uma produção do material que eu quero. Aqui nessa tabela, eu tenho aqui, por exemplo, a questão dos tipos de cadinhos que podem ser utilizados. Pegar uma caneta aqui. Olha, para esses materiais aqui, olha a minha temperatura de fusão que eu chego, na faixa de 2.100 graus. Poucos materiais vão aguentar essa temperatura de fusão, sem se fundir, né? Então, aqui, por exemplo, eu estou utilizando o irídio, mas o irídio aqui, ele é caro. Há 2 anos atrás, 28 gramas de irídio chegou a custar $5.000. Então, é um pouco inviável, às vezes, trabalhar com material a alta temperatura, mas é necessário, né? Então, o meu material vai ser um pouco mais caro. A questão da extração do material, eu vou explicar o porquê disso daqui a pouquinho,
Mas, olha, eu tenho uma extração aqui na faixa de 1 a 3 milímetros por hora. Então, isso aqui é um crescimento muito lento. E tem umas taxas de rotação típicas que é utilizado na faixa de 10, 20, 40 rotações por minuto. Então, é uma rotação um pouco lenta também. Aqui nessa figura, eu tenho nada mais que uma safira sendo produzida, um bolo de safira aqui. Com esse processo, eu consigo produzir um material aqui de 150 milímetros de diâmetro e até 600 milímetros de comprimento, pesando até 40 quilos. Então, eu tenho uma produção de cristais bem grande. Eu tenho a produção de cristal grande com essa técnica. Aqui, eu tenho a questão dos fatores que vão afetar a taxa de crescimento. Voltando à imagem aqui, só para ficar um pouco mais claro, algumas coisas que vão ser importantes. Esse contato aqui, ele tem que ser eficiente, ou seja, eu não posso puxar esse cristal aqui muito rápido, porque senão esse aqui realmente vai arrebentar, ele vai soltar. E eu tenho que considerar a temperatura de solidificação do meu material e também a temperatura do meu material fundido, ou principalmente as taxas de aquecimento e taxas de resfriamento, que vão ser mostradas nessas equações aqui. Aqui, eu tenho que o meu calor necessário, ele vai ser o meu calor associado a... Vai ser o meu... Eita. O calor necessário aqui, ele vai ser nada mais que um calor associado à cristalização e o fluxo do calor do meu material fundido. Esse fluxo de calor do material fundido, ele vai ter uma relação com a área do cristal na interface sólido-líquido, a densidade do meu material no estado sólido, uma entalpia de fusão e uma taxa do crescimento do cristal. Já o fluxo de calor, ele vai estar relacionado com aquela área de contato do meu cristal com o meu material líquido, a condutividade térmica do líquido e um gradiente térmico do líquido também. Já o meu calor o input, né? O calor input aqui, ele vai estar relacionado à área de contato do cristal com o líquido, a condutividade térmica no cristal e o gradiente térmico no cristal. Se a gente pegar essas 4 equações e reorganizar elas, a gente vai chegar que a nossa taxa de crescimento ela é em função da minha densidade no material sólido, a entalpia de fusão, a condutividade térmica vezes o gradiente térmico no meu material sólido, menos a minha condutividade térmica no material líquido e o gradiente térmico do material líquido. Só que é o seguinte, se a gente chegar numa situação que esse meu termo aqui, eita, a situação está feia, mas esse termo aqui for zero, eu vou ter uma condição de superresfriamento. Se esse termo aqui todo for para zero, eu vou cancelar esse termo, então eu vou ter que minha taxa de crescimento máxima, dada pela expressão dx/dt, vai ser essa função aqui. Então, ele vai depender justamente da condutividade térmica no meu cristal sólido e da taxa de resfriamento nesse material sólido também. Bom, vantagens e desvantagens. Característica desse processo CZ é que ele vai permitir a obtenção de monocristais livres de deslocamento. Embora, assim, um pequeno número de deslocamento, ele não afete a qualidade do monocristal cerâmico.
Só que esses deslocamentos eles devem ser evitados quando a gente vai utilizar esse monocristal por suas características elétricas e semicondutoras. Uma desvantagem é o custo capital. Uns dados aqui que o Carter disponibilizou é que é o seguinte: para produzir bolos de safira de 8 polegadas, um forno custa aí na casa de $400 mil. Já se eu for produzir um bolo maior, esse custo aí pode bater a casa de $1 milhão. Aqui, parece que esse material passou por uma retífica, né? Tipo assim, ele está cheio de anéis aqui. Só que isso aqui é por causa da rotação que esse material vai sofrer durante o crescimento. Essa rotação vai me permitir a criação de um ângulo, esse ângulo, eita, deixa eu voltar aqui que vai ser mais fácil. Eu vou conseguir produzir um monocristal com um certo ângulo aqui, que ele vai me permitir, tipo assim, ó, que a mudança do diâmetro, ele é feito de forma lenta, e ele vai permitir que a superfície de fusão se torne côncava, de modo que os deslocamentos presentes inicialmente desloquem para as paredes laterais. Esse deslizamento vai ser facilitado se o plano de deslizamento fizer um grande ângulo com o eixo de crescimento. Então, eu vou conseguir produzir um monocristal livre de deslocamento. Agora, a gente tem a fusão SCU. Se a gente colocar esse SCU aí usando como caveira, vai funcionar. Esse nome é devido justamente ao crescimento do monocristal, essa forma que ele vai tomar. Nessa técnica aqui, uma vantagem dela é que eu não tenho que utilizar o cadinho. O próprio material vai ser seu cadinho. Então, isso aqui vai formar tipo uma casca, e esse material fundido vai ficar aqui no meio. Aqui eu tenho minhas espirais aqui de aquecimento, minhas bobinas de aquecimento, que ele vai fundir o material. Depois que esse material é fundido, o cadinho, a plataforma, ela vai descendo para uma zona um pouco mais fria. Tipo assim, olha, ele vai descendo aqui. Aí a gente pode observar que a minha bobina de aquecimento está ficando lá para cima. À medida que o meu material vai descendo, ele vai resfriando de forma lenta, e aqui eu vou começar a ter o crescimento do meu monocristal. Esse método aqui, ele é muito utilizado para a produção de zircônia cúbica. Para induzir a cristalização do material fundido, esse material ele vai abaixando lentamente. Essa taxa aqui de abaixamento aqui do material é na faixa de 1 centímetro por hora, e eu consigo produzir cristais colunares de até 7 centímetros de comprimento. Agora, eu vou passar aqui para o próximo, que é o Stokesbarger. Essa técnica já vai utilizar o cadinho. Eu vou ter o meu material que vai ser fundido, vai ficar dentro desse cadinho aqui. À medida que ele vai abaixando para uma zona um pouco mais fria, o meu monocristal vai começar a crescer. A gente pode notar aqui que esse monocristal em crescimento, na verdade, vão formar vários monocristais, só que eles vão ter ângulos diferentes. E o meu monocristal, que tiver aqui mais no centro, o crescimento dele aqui mais no centro, ele vai continuar até o final, até chegar aqui na parte superior do cadinho. Uma coisa muito importante é que um dos problemas associados a esse método, ele vai ocorrer se o material expandir quando solidificar. É igual ocorre com a água mesmo. Vai acontecer isso quando eu tiver cristais ligados covalentemente ao silício e ao germânio. Esse método aqui, ele é muito utilizado principalmente no crescimento de haletos alcalinos e alcalinos terrosos.
Esse método também vai me permitir a utilização de gás inerte para proteção do material produzido e do cadinho também. Agora, o método de troca de calor, esse exchange método aqui, ele é muito utilizado para a produção de safira. A safira, ela é particularmente desafiadora porque eu tenho que ter um baixo gradiente térmico durante a cristalização, porque senão ela vai trincar. Esse processo, ele possui características importantes que contornam esse problema, pois ele tem sistema de extração de calor e de imposição de calor que atua de forma independente. Então, aqui, vou ter meu material fundido. Aqui, eu vou ter a minha imposição de calor, ou seja, vou ter uma fonte de calor para fundir aquele material. Mas aqui embaixo, eu tenho o quê? Eu vou ter o gás hélio subindo aqui, entrando em contato com o meu material e fazendo a extração do calor. Para controlar a temperatura, eu utilizo um pirômetro, e esse processo aqui também vai utilizar um cadinho. Então, ele vai ser um processo bom, mas eu tenho que verificar qual tipo de material que eu estou utilizando e qual a temperatura para mim escolher um cadinho que seja viável. Em relação à produção de safiras, aqui eu vou ter produção de safiras de até 34 centímetros de diâmetro e até 65 quilos. Se a gente pegar o método CZ, que ele é mais utilizado, eu vou ter crescimentos aqui na faixa de 15 centímetros, por exemplo. Então, aqui eu consigo obter monocristais um pouco maiores. A questão do diagrama de fases é muito importante para esse processo, porque um dos requisitos que eu tenho para a produção de monocristais é que o meu material se funda de forma congruente, ou seja, eu quero ter apenas um tipo de material sendo produzido. É como se aqui, por exemplo, na hora que eu fundisse meu material, eu tivesse uma fase alfa mais beta, por exemplo, e aqui também, uma fase, sei lá, alfa e gama. Isso aqui não é legal, eu quero ter apenas uma fase alfa. Então, aqui eu vou ter meu material líquido, então toda essa faixa aqui, meu material vai ser líquido. Aqui eu vou ter meu material líquido mais alguma coisa sólida, né, que já estava começando a resfriar. E aqui, dessa faixa toda, eu vou ter meu material líquido, mas fundido de forma congruente. Aqui está uma figura que ele vai explicar um pouquinho, está um pouco mais didático, né? Como se eu tivesse aqui a formação de dois componentes diferentes, aqui apenas um tipo de material, e aqui outra vez dois tipos de materiais diferentes. Hugo, algum comentário antes de eu passar a vez para o Vitor? Deixa eu compartilhar a tela aqui, ó, mostrar duas coisinhas com o pessoal. Uhum. Tá, só um minuto. Nossa. Tem muito, esses métodos aí, vocês viram, eles são muito semelhantes, né, variam, né, relativamente pouco de uma técnica para outra, né, mas, assim, os detalhes são importantes porque cada material vai ter suas particularidades na hora de fazer o crescimento. Então, a ideia, a princípio, nesse primeiro momento, é mostrar crescimento de peças relativamente grandes, né, centímetros, né, e tem muito vídeo na internet, eu acho que fica bastante ilustrativo se eu compartilhar aqui com vocês, rapidinho, dá licença, viu, Rafael? Cadê? Beleza. Então, uma das aplicações muito importantes é o seguinte, né? A gente quer fazer a indústria eletrônica. Então, toda a nossa indústria eletrônica, ela é baseada, fundamentada no silício. Então, por isso que o processo aí, o Czochralski, né, o CZ, ele é amplamente utilizado porque ele permite cristais de alta qualidade, relativamente a melhor qualidade, grandes, que possam ser usados para poder fazerem os dispositivos, né,
que a gente usa na eletrônica convencional, né? Então, olha, aqui tem um videozinho ilustrativo, vou colocar ele numa velocidade um pouquinho mais acelerada e vou parando ele aqui, né? É o Czochralski, né? Crescimento, e aí na imagem, no videozinho fica mais claro, né? Você tem esse aqui, é o forno, né? O chamber, né? Um aquecedor, né? E ali você vai ter o teu material que você ali, né? Silício policristalino, né? Você vai fundir, né, esse é o material base seu, né? No forno, e você desce com a semente, que é o material que tem a estrutura, que é o silício, né? Que já é cristalino, que é um monocristal, ele começa a rodar e vai puxando, né? E à medida que ele puxa, ele sai do líquido, né? Ele resfria e cristaliza, né? Então dá uma ideia bem mais objetiva, né? Talvez mais clara do que está acontecendo. E aí, ó, é desse tamanhão mesmo que os caras conseguem. E aí ele já fria, o silício tem essa cor prateada, né? Depois eles fazem o quê? Eles vão preparar o material para poder fazer a base, né? Para depois mandar lá para a Coreia para os caras fazerem os chips integrados para a gente, né? Então esse cara aqui é um cristal só, monocristalino, né? A gente tem aí centímetros, eles são processados, né? Esse é o engote que foi produzido, né? Ele vai ser polido e cortado, né? Que nem o Rafael falou, esse é o tarugo, né? Depois ele vai ser cortado e vai fazer o wafer, né? Então olha só como é que ele está sendo cortado, né? Então tem uns fiozinhos, talvez não tenha percebido no começo, aqui, como é que está sendo, né? Então ele gravitacionalmente ele vai caindo, né, sobre os fios que vão passando e vão cortando ele de maneira bem precisa, né? Depois você passa para processamento químico, né? Você tirou os pedaços, aí você tem é uma politriz, na verdade, né? Os carinhas que foram cortados estão aqui, né? As fatias, né? E cada um deles é limpos, né? Com polidos e limpos, né? Limpo quimicamente, né? É um etching que se chama, né? E aí ele vai remover esse ataque químico, remove parte da superfície mesmo, beleza? E um dos problemas principais, esse aqui já vai para o polimento final e tal, tudo mais, né? E um defeito, só uma observação. Um dos problemas principais da produção é um defeito estrutural que o pessoal talvez não tenha. Quem fez comigo, a gente não passou por isso, mas na química de materiais, na física de materiais, tem, né, a gente pode estudar também tipos de defeitos cristalinos, né? E um tipo de defeito que ele falou que é muito importante que ocorre é o deslocamento ou a discordância. Então, a gente tem aqui a estrutura cristalina, isso aqui tem um capítulo só do Carter, né, do Callister, que fala de diferentes tipos de defeitos. A gente tem defeitos pontuais e a gente tem defeitos estendidos na estrutura cristalina, né? Um desses defeitos da estrutura cristalina que são estendidos, não são pontuais ali, átomo sítio cristalino por sítio cristalino, né? Um deles é a discordância ou deslocamento que ele falou, né? Deslocamento é o quê? Você está vindo com um cristal, com um certo parâmetro, né, de rede, e de repente, o que acontece, ó? Você tem um pulo, né, de um plano cristalino para outro, com outro parâmetro, né, e ele passa a crescer ali, a partir daquele ponto, né, essa é a linha de discordância, né, você passa a ter uma outra, né, um cara a mais ali, na verdade, você colocou, né, você inseriu essa coluna aqui, né, e aí, esse é um defeito que interfere muito nas propriedades do material final do material, principalmente no que se refere a transporte elétrico, tá? Transporte elétrico, a gente vê que os defeitos... transporte elétrico, a condutividade elétrica depende da densidade de portadores, que defeitos estruturais podem alterar essa densidade de portadores. Durante o transporte, a hora que você está carregando a eletricidade pelo material, né, a condutividade elétrica também vai depender de um parâmetro que a gente chama de mobilidade elétrica,
né, ou desses portadores de carga, a mobilidade, que nem a gente usa para mobilidade urbana, né, rampa de acesso, transporte público adaptado a cadeirantes, com elevadores, espaços apropriados, então, que permitem, aumentem a mobilidade da pessoa, né. Só que ali, por exemplo, defeitos estruturais, alguns defeitos, eles podem atrapalhar, na verdade, com certeza atrapalham, né, a mobilidade desses portadores de carga, que podem ser elétrons ou a falta de elétrons, né, que são buracos num semicondutor. E eles atuam atrapalhando a mobilidade, né, espalhando esses caras. À medida que eles querem se movimentar, eles vão, né, batendo, né, nesses defeitos. E aí, uma discordância ou um deslocamento como esse na estrutura, o camarada está vindo num sentido, quando vê, muda, de repente, os parâmetros, né? Então, isso é um defeito estendido que espalha muito e diminui a mobilidade e cai a condutividade elétrica do material. Você não quer isso, né? Aqui talvez um outro desenho geometricamente mais estudado. Então, esse é um defeito muito comum que tem que ser evitado quando você está fazendo cristais, principalmente para a indústria eletrônica. Né? Beleza? Vou passar, então, agora a palavra para o Victor, né? Victor, você vai apresentar? Boa noite, professor. O Rafael vai apresentar aí. Tá. Então, Rafael, fica à vontade aí para você compartilhar a tela de novo, tá bom? Só uma última intervençãozinha que eu acabei esquecendo de dizer. A técnica CZ aí, todas essas técnicas, como ele falou, são técnicas relativamente muito caras, né? E aí, tem gente fazendo isso aí no Brasil? Né? Só para a gente ter uma ideia, né? Não tem, né? A gente não tem uma indústria eletrônica, né, na verdade, né? Bora lá. Tá, vamos lá. Pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim. Por aqui tá de boa. Beleza. Eu vou continuar falando aqui das técnicas, né? Agora, voltado mais para técnicas de solução. Tá? Então, a primeira aí é a técnica de solução hidrotérmica. Tá? Nesse método aí, os monocristais eles crescem a partir de uma solução aquosa, né? Embora muitos cristais tenham crescido, utilizam essa técnica, ele é mais utilizado para a fabricação de cristais de quartos, né? Que é usado aí nos semicondutores. Então, como é que funciona? Rafael, pode passar um slide, por favor? Eu acho que vai ficar mais fácil com a figura maior. As partículas, elas puras, né? Finamente divididas de quartzo mineral, são colocadas ali no fundo de uma autoclave, esse equipamento aí que suporta um abaixamento de pressão, né, e temperatura, e é preenchido aí com uma solução básica, 80% mais ou menos aí dessa autoclave é preenchido com a solução básica. Pode ser a nossa famosa soda cáustica aí. Então, esses cristais aí, que a gente chama de cristais sementes de quartzo, né, eles estão adequadamente orientados. Geralmente, eles são de ocorrências naturais, tá? Porque, como o Hugo acabou de falar aí, eles precisam ter uma baixa densidade de discordância para a gente formar um monocristal mais perfeito possível, né? Para ter ali para ter a condução dos elétrons ali nos nossos eletrônicos aí. Então, voltando, né, os cristais eles são adequadamente orientados e mantidos em umas amarrações ali de arame perto do topo da autoclave, igual vocês podem ver aí na imagem. E é necessário ter vários termômetros nesse sistema para ter um controle, da temperatura. Então, a base da autoclave, que é chamada ali de seção de dissolução, que é justamente onde está ali a solução aquosa, né? Ela é mantida aproximadamente aí a 400 graus, e ali os fragmentos de quartzo, eles se dissolvem, né? No topo da autoclave, que a gente chama de seção de crescimento, é mantida uma temperatura mais ou menos ali 40 graus abaixo da parte da seção de dissolução. O que é importante salientar?
que, assim como o aço, né, a gente é acostumado ali com o diagrama ferro-carbono, a gente sabe que eles podem sofrer uma variação de fase, né, uma mudança de fase. É importante trabalhar com temperaturas mais baixas do que essa modificação. Tá? Então, por exemplo, no quartzo ele muda de fase mais ou menos a 573 graus. Por isso eu comentei que a seção ali da solução fica mais ou menos a 400 graus. Então, né, a solução ali no fundo da autoclave, ela vai ficar super saturada, né, e se move por convecção para a zona de crescimento, tá? Onde estão localizados esses cristais sementes que eu comentei mais cedo, amarrado ali nesses arames. Então, como lá na zona de crescimento a temperatura vai estar mais baixa, né, a solubilidade é menor e o material vai se depositando naturalmente aí nas sementes desse cristal. Na metade ali, né, do aparato, existe um defletor, né, que é nada mais é do que um disco de metal, ele é perfurado e separa essas duas seções, a de dissolução e a de crescimento. E ajuda a ter esse controle térmico ali dentro do sistema. É necessário ter esse diferencial de temperatura dentro da autoclave. Onde que é usado muito os materiais que são feitos assim, né? O Rafael comentou mais cedo em aplicações pisoelétricas. Eu fiquei lendo esse termo aqui várias vezes nos materiais e fui aprofundar. Então, o que é um material pisoelétrico, né? Ele transforma a corrente elétrica em uma energia mecânica, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, em nebulizadores ou inaladores, né? Então, o que acontece? A funcionalidade desse equipamento, ela se dá por meio de um material piezoelétrico que, ao inserir uma tensão, né, uma carga elétrica, vai vibrar em uma frequência tão grande que faz com que o líquido se evapore. Isso acontece no nebulizador e nos inaladores. É necessário monocristal justamente para essa eletricidade ela passar de uma maneira mais fácil. Tá? Então, assim, como curiosidade, né? Normalmente aí as faces dos principais cristais são do plano 0001 e os cristais crescem aí aproximadamente 1 milímetro por dia, tá? Em todas as direções 0001. Então dá para produzir cristais mais pesados aí, mas sei lá, 1 quilo em poucas semanas aí dá para fazer. Beleza? Vamos passar para a próxima técnica aí. Essa técnica é parecida com a técnica anterior, porém ela acontece em temperaturas mais baixas, né? As temperaturas mais baixas, elas são adequadas a produzir materiais menores, no caso aí os nanofios, né? Porque eles não precisam crescer muito. Então, um exemplo aí mais clássico, né, são os nanobastões de óxido de zinco, né? O que acontece? O princípio da síntese, né, é a hidroxilação, que é a introdução do grupo OH- no composto orgânico. Então, vai acontecer uma hidroxilação dos íons de zinco em solução aquosa, na presença de um material que é chamado de hexametilonotretramina. A fórmula química aí é C6H12N4. Tá? Então, a partir da solução desse material, né, a gente vai ter o íon OH-, vai ser solto aí da solução. Isso aí vai promover a hidroxilação dos íons de zinco para formar esse complexo dissolvido aí que vocês estão vendo no final aí da apresentação, que são os percussores aí da nucleação do óxido de zinco que vai formar os nanobastões. Ok? Como eu falei, né, acontece a baixas temperaturas. No exemplo anterior, nós falamos de 400 graus a 360 a 400 graus, né? Considerando ali as duas zonas de dissolução e a zona superior. Nesse caso, estamos falando de temperatura aí a cerca de 70 a 90 graus para a formação desse composto. Aí ele inicia o seu crescimento do cristal ali entre 1 e 3 horas de duração, tá? É isso.
Pode passar, por favor, Rafael. Então, mais uma técnica aí de solução, né? Que é o fluxo de crescimento. Essa é bastante utilizada. Nessa técnica aí, os cristais eles podem ser obtidos resfriando uma solução do composto requerido em um fluxo ou um solvente adequado, né? Normalmente, o fluxo selecionado ele tem que fornecer o mínimo de contaminação possível para o cristal. Os mais comuns utilizados aí é o óxido de chumbo, tá? E o óxido de bismuto. Eles são bons fluxos porque o átomo, né? O raio atômico é muito grande. Então, como eles não cabem nas redes dos monocristais que estão sendo produzidos, ele vai acabar atrapalhando menos ali, vai contaminando menos o material. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui de fabricação, que é de titanato de bário, né? Então, os cristais desse material, eles são preparados usando um fluxo de fluoreto de potássio, contendo mais ou menos 30% aí do titanato de bário, e eleva-se esse sistema aí a entre 1.100 e 1.200 graus por cerca de 8 horas. Tá? Então, depois que está tudo homogêneo, abaixa essa temperatura aí por cerca de 900 graus e remove o fluxo, né, que foi usado só para realizar a dissolução. Os cristais, eles são deixados esfriar no forno até a temperatura ambiente, ou seja, a taxa de remoção de calor é lenta, né, que é muito comum na formação aí de monocristais. Uma característica, né, desse cristal é que eles formam pares de placas triangulares, como vocês podem ver na imagem. Né, eles chamam, vou usar uma tradução aqui do nome que eles chamam, que é gêmeos borboleta, por esse formato. São iguais e formam meio que uma asa, né? A taxa de resfriamento aí determina a espessura da placa, possibilitando a formação direta de chapas finas sem que precisem ser cortadas de monocristais maiores. Tá? Então, assim, o que é curiosidade? Pode passar, por favor, Rafael, o slide. Né? Aí é o sistema, que eu expliquei anteriormente, tem o fluxo e os cristais. Né? Esmeralda sintética, ela pode ser utilizada através desse método, né? Só que é complicado. Nós estamos falando de chegar a 600 gramas dentro de 10 meses, tá? O mesmo serve para rubis e outros materiais. Coloquei a tabela aí, que são do lado esquerdo os materiais e normalmente os fluxos que são utilizados para dissolvê-los, tá? Só para vocês terem uma ideia, que também é interessante aí que o professor comentou do custo, né? Esses cristais sintéticos, eles custam aproximadamente 10% do preço de um cristal natural. Né? Então, assim, é bem mais barato. Né? O principal fabricante comercial de esmeralda e rubi, ele está nos Estados Unidos, né? Em São Francisco, e ele produz 20% da produção mundial de esmeralda sintética, que equivale a mais ou menos 1 tonelada por ano. Tá? E 70% da produção de rubis também é dessa empresa que chama Chatham. A principal vantagem desse método, né, é que ele pode ser usado por diversos materiais, né, para fabricação de diversos monocristais, apesar do preço ser muito alto, que é uma desvantagem, né? Mas ele pode ser usado para fazer diversos monocristais. Então, como desvantagem, o processo ele é muito lento, né? Como eu disse anteriormente, aí, 10 meses para produzir 600 gramas, e não é possível fazer cristais muito grandes. Tá? Então, vai ser usado para fazer. É muito utilizado esse método em laboratório, tá? Para a gente poder conseguir estudar, né, as características daquele monocristal, daquele determinado material. Mas não é muito comum a gente ver isso aí em escala industrial. Pode passar, por favor. Aí está o texto, tá, turma, que eu vou comentar, mas eu acho que a gente pode passar para o próximo slide, que com a figura vai ficar mais fácil de explicar. Acho que depois, se alguém quiser o material, a gente pode passar e aí vai ter o texto. Eu coloquei o texto aí maior para que vocês possam estudar aí. Tá, então, o que acontece, né? Aí agora vamos falar do crescimento de diamantes, né?
Então a gente sabe aí que o diamante tem a sua importância aí na joalheria, né? Mas também ele tem importantes aplicações industriais, né? A gente sabe aí que é usado muito em ferramenta de corte e como abrasivo, que ele é um material muito, muito duro, né? Então, puxei alguns números aqui, ó. O uso mundial de diamantes é cerca de 26 toneladas por ano, dos quais 16 toneladas são sintéticos. Ou seja, dos diamantes que são usados, 72% aproximadamente é sintético, né? E essa indústria de diamante sintético, ela movimenta aproximadamente $1 bilhão por ano, tá? Como a gente sabe lá do diagrama de fase do carbono, a gente vê que a forma natural, né, do diamante é o grafite, né? O diamante acaba sendo uma forma metoestável. Por quê? Achar diamante naturalmente não é fácil, né? Você precisa ter altas pressões, tá? Estamos falando aí de pressões de aproximadamente 13 gigapascal e altas temperaturas, que estamos falando aí de 3.300 Kelvin, tá? Então, para produzir o diamante, né, parece um pouco com aquele método que a gente viu anteriormente, dos fluxos, tá? Um método mais prático e também envolve uma solução que compartilha aí uma semelhança com o método anterior, né? Então, usa-se um tubo de porofilita, que é um complexo de sílica, alumínio, oxigênio, e ele é hidratado, né? Então, é um silicato aluminato hidratado, no qual é inserido um anel de carboneto de tungstênio. Por que o tungstênio? Porque estamos falando de altas temperaturas e baixas pressões. Esse material, ele aguenta. E aplica-se uma pressão hidráulica aí nesse sistema, né? Essa porofilita, ela é usada porque em altas temperaturas e altas pressões, ela vai sofrer o processo de extrusão, né, ali na tampa. Por quê? Porque esse processo de extrusão vai fazer com que ela meio que entre para dentro do sistema, formando uma junta que se liga bem ao carboneto de tungstênio e vai vedar totalmente esse tubo, tá? Então, o sistema vai ser aquecido por corrente elétrica que vai passar, tá? E também existe um gradiente térmico ali dentro do tubo. A diferença entre o centro e a extremidade é cerca de 10 a 30 graus, tá? Então, a fonte vai existir uma fonte de carbono, né? No qual esse monocristal vai crescer. Alguns autores trazem que é possível usar até amendoim nessa técnica, como fonte de carbono. Então, a fonte de carbono ela vai ser dissolvida. Normalmente usa ferro e níquel, uma mistura de ferro e níquel, ou puro, ferro e níquel puro. Mas o normal é usar uma liga de ferro e níquel. E esse solvente ele vai formar um filme fino na superfície dessa semente, né? Que é a fonte de carbono. E o transporte de carbono da fonte para o cristal ocorre por diferença de temperatura, semelhante no processo hidrotérmico que eu comentei lá no início da minha fala. Esse processo, né, como ele vai estar a altas pressões e altas temperaturas, em vez de favorecer a formação de grafite, ele vai favorecer a formação de diamante, tá? E nós estamos falando aí que esse processo, a taxa de crescimento dele é mais ou menos de 3 a 5 milímetros de diamante por dia. Então é bem lento. Beleza? Pode passar, por favor, Rafael. Agora, saindo das técnicas aí de solução, né? A gente vai passar para essa técnica que é conhecida como técnica do vapor. Esse VLS aí significa vapor, líquido e sólido. Pode passar, por favor, Rafael, com a imagem maior vai ficar mais fácil de explicar. Então, esse processo, turma, ele é muito comum para a fabricação dos whiskers, né? Que são pequenos fios, né, de monocristais. E é complexo de ser fabricado, tá? Então, como é que funciona? O processo de crescimento desses whiskers, né, ele vai necessitar de um catalisador, né? Normalmente aí, ó, na imagem a gente está vendo os whiskers de carbeto de silício, esse SiC. Então, como é que acontece, né? A gente vai ter o processo começa com a fusão ali de uma partícula, né? Ali nesse caso ele usa aço, tá?
vai fundir o aço ali, de forma que ele forma uma bola líquida e uma superfície adequada. Normalmente utiliza-se grafite porque esse material aguenta temperaturas mais altas, né? A gente sabe que o ponto de fusão do carbono é mais de 3 graus Celsius. Então, essa bola líquida, né, ela vai formar uma interface ali, e o silício e o carbono eles vão entrar como no vapor, tá? Então, o carbono na forma de metano e o silício na forma de sílica, né, o óxido de silício, vai entrar na alimentação de vapor e naquela interface ali, né, ele vai ficar supersaturado. Ele vai reagir ali com aço, mas vai chegar um momento que ele vai ficar supersaturado. Então, o crescimento do cristal ele vai ocorrer por precipitação desse líquido supersaturado na interface sólido-líquido, né? E aí eles vão crescendo, como vocês veem aí na imagem, na direção 1, né? E por característica, ele vai ter sempre uma tampa, vamos chamar de tampa, uma tampa esférica, porque foi utilizada ali a bola de aço, né? Uma desvantagem desse processo, turma, é que ele é muito lento, né? A gente sabe que formar um cristal, o Whisker é um cristal, talvez um material que tenha menos discordâncias, né? Ele é quase que um sólido perfeito. Então, é muito difícil a gente chegar numa situação sintética, né? Um material sintético com essa característica. Então, eles são de difícil produção, né? Extremamente lento. Mas, em contrapartida, esses materiais são extremamente caros, né? A gente está falando de cerca de 800 dólares por quilo desse material. Tá? E esse dado aí que eu trouxe é o dado que está no livro, ele é da década de 90, então provavelmente esse material ainda é mais caro atualmente. Pode passar, Rafael, por favor. Técnica da sublimação, né? Ainda estamos aí na técnica de vapor, né? Então vamos lá. Ainda para a formação de monocristal de SiC, tá, turma? Porque o carbeto de silício ele é muito usado aí nos nossos aparelhos tecnológicos aí, né? O silício ele é muito utilizado nessas aplicações. Então, essa técnica ela é muito utilizada para produzir materiais que, além de dispositivos eletrônicos que precisam resistir a uma alta temperatura, tá? Então, nesse caso, é necessário produzir um material maior, tá? Mas ainda com aquela alta qualidade que eu comentei anteriormente. Depois de produzir esse material, ele pode ser cortado para produzir filamentos menores. Mas, enfim, como que funciona? Rafael, pode passar, por favor, um slide? A pressão atmosférica, na pressão atmosférica, o carbeto de silício, ele sublima, né? Ele vira um gás sem passar pela fase líquida. Portanto, os monocristais, eles não podem ser produzidos por técnicas de crescimento de fusão, porque ele não passa pela fase líquida. No entanto, foi desenvolvida uma técnica de sublimação que pode produzir essas bolachas, né, que eles chamam na literatura de cerca de 30 milímetros de diâmetro. Então, como vocês podem ver na imagem, é uma seção transversal, tá, do sistema, da câmara que é utilizada para produzir esse material. Então, novamente, um cristal semente pode ser, inclusive, policristalino, tá? Ele é colocado em uma das extremidades nesse recipiente cilíndrico, ao longo do qual é estabelecido um gradiente de temperatura. Sempre gradiente de temperatura, porque eu preciso depois voltar esse material para a fase sólida, né? Então, o SiC vai acontecer a sublimação do SiC, e esse produto da sublimação ele vai condensar na área mais fria, que está lá em cima. E vai ter os cristais de silício, né, para favorecer o crescimento do cristal que a gente está produzindo. Então, esse processo ele também é produzido a baixas pressões, tá? A gente está falando aí de 200 PA, equivale mais ou menos aí a 0,002 atm.
e é permitido produzir cristais de cerca de 20 milímetros de comprimento e 30 milímetros de diâmetro. E eles crescem a uma taxa de aproximadamente 4 milímetros por hora. Esses cristais também são muito caros, né? O único cristal desse aí, que eu comentei, 30 milímetros de diâmetro, né? Com 0,3 de espessura, ele pode custar até $3.000. 30 milímetros de diâmetro com 0,3 milímetros de espessura. $3.000, tá? E vamos comparar aí com um cristal de silício normal, que custa menos de $20. Né? Pode passar, por favor, Rafael. Para finalizar, né, eu quis trazer aqui umas curiosidades que eu vi, que é a fabricação aí de nanotubos, né? Existe um grande interesse aí no crescimento de monocristais aí, nós estamos falando de abaixo de 100 nanômetros, em 2 ou 3 dimensões. Existem diversas técnicas, né, para se produzir esses materiais, né? Como que pode usar? Vamos pensar aqui na primeira imagem aí que vocês estão vendo. Isso aí é grafeno, né? A gente tem ouvido muito aí no nosso meio aí da engenharia de materiais esse nome, né? Por quê? Então vamos lá. A gente pode construir esses nanotubos enrolando folhas de grafite ou grafeno e unindo as laterais, né? Então a gente pode unir as folhas de forma que A encontre com B, como vocês podem ver na imagem, ou C com D, ou A com E, enfim, de várias formas. Você pode ver que isso vai corresponder à formação de vai haver, a gente vai sair do monocristal, quando a gente começar a dobrar esse material, vai começar a haver discordâncias. E que vão ocorrer ao longo do tubo. Mas com o núcleo oco, né? Então, a gente pode envolver outras folhas em torno da primeira, que não precisam seguir o mesmo padrão. E esses tubos podem ser produzidos de vários métodos, incluindo descarga de arco elétrico ou deposição de laser. E esses métodos podem produzir quantidades bastante grandes, né? Então, o grafeno, ele fazer um monocristal e depois usar técnicas para fortalecer, né, essa estrutura, a gente vai ter um material muito resistente e, em contrapartida, um material muito leve. Tá? Então, essa é uma das maneiras de se produzir, né? Então, para aplicações mais tecnológicas, a gente pode produzir tubos alinhados, como vocês podem ver aí na figura C. Tá? Como que faz isso? Usando partículas de óxido de ferro como catalisador e acetileno como matéria-prima. Então, tem uma temperatura de crescimento ali em torno de 600 graus. E essas estruturas alinhadas, elas podem ser produzidas a partir dos poros de sílica. Em um substrato de vidro, por exemplo, ou alumina. Catalisadores de níquel são usados também, tá, para a produção desse material, e um vapor químico, que é confeccionado por plasma, né, a 660 graus. E ainda pode-se usar os próprios nanotubos de carbono como moldes para produzir esse material. É engraçado que na biografia eles usam o termo cultivar, né, que vem muito aí, lembra da agronomia, né? É porque, como esses materiais têm um crescimento lento, né? A turma que estuda essa tecnologia acaba utilizando esse termo cultivar, que vem aí dessa curiosidade aí com as plantas, para estar falando desse tipo de produção, tá? Pode-se produzir também aí tubos de cerâmica, né? Como, na imagem B aí, que são nanotubos de óxido de titânio, que são produzidos a partir de folhas de titânio colocados em um eletrólito de ácido fluorídrico e água, onde utilizam um catodo de platina. Há uma tensão de anodização, mais ou menos ali 20 volts, e essa estrutura é produzida em aproximadamente 45 minutos, tá? Essa é mais rápida, mas lembrando que aqui a gente está falando de nanotubos, tá? Então, produz rápido, mas é um material muito, 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 muito pequeno. Beleza, pessoal?
É isso. Beleza. Obrigado, Peter. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês também, fazer só algumas pontuações, né? Mostrar algumas outras coisinhas aqui. Rafael. Saiu da apresentação? Saiu, né? Saiu. Tá. Compartilhando aí. Pessoal, rapidinho, tá? Só comentar aqui com vocês aqui ele falou sobre, né, duas técnicas importantes, que é o hidrotermal, né? Só que eu queria colocar também, o hidrotermal, então, existem várias variantes do hidrotermal. Apesar dele ter falado que a gente consegue, então, na verdade, cristais relativamente pequenos, né, vamos dizer assim, até mesmo em escala nanométrica, né, a gente consegue produzir materiais bem grandes também pela técnica hidrotermal. Deixa eu dar uns exemplos aqui de óxido de zinco e uma técnica variante do hidrotermal, que é o hidrotermal assistido por micro-ondas. Né, o reator que ele falou, né, normalmente, né, é de aço e tal, tudo mais, porém, né, em alguns casos, né, no caso que é esse assistido por micro-ondas, né, a gente usa uma célula, né, de Teflon, tá, que, né, é pouco reagente e tal, e a gente pode colocar dentro do micro-ondas. Aqui fora, aqui é um forno convencional de micro-ondas que é adaptado para colocar aqui o reator, né. O reator, na verdade, como ele falou, é um dispositivo que, né, permite que a gente tenha um controle de temperatura, atinja altas temperaturas na maioria das vezes, e alta pressão. Com alta temperatura e alta pressão são as condições que normalmente a gente consegue sintetizar os cristais na natureza, né? Um diamante, por exemplo, né? Altas pressões e altas temperaturas. Então, você faz uma solução dos elementos que você quer crescer e, em alguns casos, você adiciona até um agente mineralizador, né? Como ele falou, em alguns casos lá, como uma solução de sal de cozinha na água, né? Se você vai adicionando sal ou açúcar, né? Na água, né? Ele dissolve, você faz a solução, você tem ali, né? Ele se dissolve. Mas se você adiciona mais sal, né? Chega um ponto em que ele começa a precipitar, né? Pequenos cristalzinhos de sal e depositar no fundo. Então, a ideia é isso, brincar com o limite de solubilidade do cara. No caso do sal ou do açúcar, se você aumentar a temperatura, você aumenta a solubilidade, né? E, como eu falei para vocês podem adicionar, a gente também pode adicionar alguns elementos, né, algumas substâncias à solução para exatamente diminuir a solubilidade, para fazer a solução e os cristais se precipitarem. A vantagem do micro-ondas é que dentro da cavidade do micro-ondas, né, no caso, claro, a gente está falando do hidrotermal, né, porque também tem o solvotermal, né, usando qualquer outro tipo de solvente. O hidrotermal a gente consegue aquecer de forma homogênea dentro do reator, né, e aí você consegue produzir um material com melhor qualidade, né, do que colocar ele, por exemplo, numa manta, né, elétrica, né, de uma resistência elétrica ali em volta. Então, você consegue taxas de aquecimento, assim, taxas não, né, mas assim, uma distribuição, né, de temperatura mais homogênea dentro da solução, na própria solução, né. Tanto é que não tem convecção, né, porque está homogeneamente aquecido o líquido, tá. Aqui, nesse caso particular aqui, né, aqui eu tenho cristalzinhos, ó, dois exemplos do óxido de zinco. O óxido de zinco ele tem estrutura wurtzita, né? A estrutura wurtzita é do mineral wurtzita, né? Mas é uma estrutura hexagonal, tá? Como essa aqui. Aqui a gente tem os, né, sítios tetaédricos, tanto para o zinco quanto para o oxigênio. E aí, o que a gente acaba conseguindo crescer? Isso aqui em escala nanométrica, cristalzinhos, nanopartículas de óxido de zinco. E aqui um outro exemplo, a gente tem nanobastões de óxido de sério, né? É o CeO2, né? Então, pela mesma técnica. Aqui são imagens de microscopia eletrônica de transmissão, que a gente tem alta resolução, né? Que a gente consegue ver os planos cristalinos e tal, tudo mais. A gente também tem, aqui nesse caso, aqui um exemplo de análise química
né, na nanopartícula. Você consegue fazer um mapeamento da distribuição dos elementos na nanopartícula, e é uma técnica chamada EELS, Electron Energy Loss Spectroscopy, tá? Espectroscopia por perda de energia de elétrons, que é um acessório do microscópio eletrônico de transmissão. Aqui você tem um mapeamento do cobalto, aqui na mesma nanopartícula, de zinco, e aqui você faz um tratamento, uma medida relativa, e você vê que o cobalto sobre o óxido de zinco, né, ele está mais concentrado na superfície da nanopartícula, né, do que no próprio volume, tá? Aí, mas com essa mesma técnica, a gente consegue fazer cristais relativamente grandes. Esse é o gancho para a próxima, né? Aqui, olha só, são cristais aquecidos pela técnica de hidrotermal do óxido de zinco, tá? Tem aqui, ó, eles são relativamente grandes, ó, de 3 polegadas, né? E são transparentes, porque o óxido de zinco, ele é um semicondutor de gap largo. O próximo seminário nosso, né, se eu não me engano, né, propriedades óticas, não é, Clédio? Tá aí É elétrica. A próxima é elétrica, né? Quem que é o de óptica? Eu e a Analice. Ah, tá, o óptica é o Eduardo e a Analice, certo, Eduardo. Né, a gente vai falar, então, a Cléris e a Dainara vão dar uma ideia para a gente de transporte, de bandas, né, nos semicondutores, banda de condução, banda de valência, né, tal, e aí, entre as bandas de valência e de condução, tem um gap de energia, uma lacuna de energia que não é permitida, né, e para os semicondutores, deixa eu ligar aqui, eu estou fazendo gesto aqui, vocês não estão vendo. Entre a banda de valência e a banda de condução, a gente tem um gap de energia, e dependendo, se o gap é muito grande, a gente tem um isolante, se a gente tem um gap relativamente pequeno, a gente tem um semicondutor, e a gente tem um meio termo, que é nem muito grande, nem muito pequeno, que são semicondutores de gap largo. O óxido de zinco é um semicondutor de gap largo. E esse gap, né, é largo o suficiente para que fótons que tem da luz, né, visível, né, não tem energia suficiente para promover elétrons da banda de valência para a banda de condução. Então, o material não absorve a luz visível, portanto, ele é transparente. E aí, eu queria jogar né, aqui é outra imagem também, né, sobre a mesma técnica de crescimento, são cristais relativamente grandes. Eu jogo nos próximos seminários, a gente tem que, ao terminar, né, os 2 próximos seminários, a gente tem que saber responder. Esse cara, do jeito que está aqui, né, ZNO, diferentes técnicas, ele é transparente, pelo que eu expliquei para vocês. Mas se eu pegar esse cristal, né, do jeito que ele está aqui, esses caras transparentes, e quebrar ele, colocar num almofariz e macerar ele, ou então num moinho e moer ele, eu vou fazer um pó. A pergunta é, o pó também vai ser transparente? O que vocês acham que acontece? Ele é transparente, mas e o pó? É transparente? Sim? Não. Não. Então, se não, por que não? É isso que a gente tem que explicar. Vamos tentar explicar isso com o que a gente vai aprender nas próximas aulas. E aí, para encerrar, falar um pouquinho também sobre o VLS, só trazer algumas variantes, né? Esse é um artigo muito, muito legal, né, de acineto de galho, né, GAS, que né, é uma cerâmica, né, é muito usado na eletrônica, para fazer, por exemplo, LED azul, tá? Durante LED, aqueles dispositivos, né, LED quer dizer Light Emitting, né, Diode, diodo emissor de luz, tá? No verde, no vermelho, no amarelo, no laranja, nossa, sempre existiu. A dificuldade que a gente tinha era de ter um LED no azul, porque a gente precisava de ter materiais que tinham um gap relativamente grande. Quando a gente sai do vermelho e vai para o violeta, vai aumentando a energia do fóton. E aí, para dispositivos LEDs, a gente precisa aumentando o gap, né? E aí, o GAS era um forte candidato para fazer esses dispositivos, né? Porém, é muito difícil fazer, muito difícil preparar esses materiais. Só a partir do fim da década de 90 e início dos anos 2000 que se conseguiu desenvolver uma técnica de preparação desses materiais e a partir dali fazer os dispositivos, né, os LEDs azuis.
Tanto é que hoje em dia a gente tem, né, tela de LED, né? Para ter uma tela, né, uma TV de LED, um notebook de LED, o que quer que seja, né? A gente precisa ter as 3 cores básicas, né? Vermelho, verde e o azul. E a gente não tinha, porque a gente não tinha o azul. Então, todos os dispositivos, né, ópticos, né, no azul, hoje em dia são feitos de arsênio de galho. E aqui é um nanofio que o cara mostra que tem a técnica VLS, né, que é vapor, líquido e vapor, e ele faz uma variante, vapor, sólido, sólido. Ele baixa a temperatura e aí o catalisador solidifica. No caso aqui, né, ele usa o catalisador, a partículazinha é ouro, né? Ouro é líquido, olha, observem isso daqui, como é que eu meto isso? Aqui, ó. Então, uma imagem de microscopia de transmissão, tá? Aqui, ó, a 420 graus Celsius, o catalisador, ele tá líquido, então você não vê nenhuma estrutura atômica nem nada, mas o vapor vai, ele dissolve, né, o vapor do material que você quer, no caso, arsenete de galho, né, são vapores de galho e arsênico que é extremamente letal, né, você fez assim, ó, respirou arsênico, você cai, morre, né, quer morrer, uma morte mais, olha, dando ideia, né, mas uma morte mais rápida e indolor e é com arsênico. No laboratório, quando eu comecei a iniciação científica lá nos anos 90, a gente tentava fazer o GAS, e trabalhava com arsina, né, que é um gás, né, de onde a gente tirava o arsênico. E a gente, dentro do laboratório, tinha umas gaiolinhas com passarinho, porque a gente não tinha detector, que era muito caro, então a gente deixava os passarinhos lá dentro perto lá das balas de arsina, e ficava de olho no passarinho. Se o passarinho parasse de fazer barulho, morresse ali rapidinho, a gente, ó, tinha alguma chance de escapar, né? E, então, aqui tá acima, 300, 310, se não me engano, por ouro, né? A temperatura de fusão dele, tá até caçando aqui rapidinho. Melting point. Na escala nanométrica muda tudo, né? E abaixo, e aqui já é o cristal de GaS, né? Subindo, né? E aqui ele baixa a temperatura para 310, e aí você já começa a ver aqui, ó, os planos cristalinos da nanopartícula de ouro, que é usado como catalisador. E ele consegue fazer o crescimento, né, do nanofio, né, agora não é mais vapor, líquido, sólido, agora é vapor, sólido, sólido, né, a 300 graus, então ele vai fazendo essas imagens aqui, você vê que tem, olha só, crescimentos com orientações diferentes, isso aqui já não é um monocristal, né, beleza? E interessante, né? E para ilustrar também o VLS, às vezes a gente não usa, né, catalisador. Olha, lembra que as plantações, que ele falou, as farming, né? Olha por que parece, né? Parece que isso aqui parece uma plantação de abacaxi, não sei se vocês já viram isso, né? Plantação de abacaxi. A gente tem ferramentas hoje que a gente consegue fazer sobre um substrato, né? Operações, desenhos, né? Você tem microscópios de feixe de íons, né? E até mesmo microscópios eletrônicos, você vai com o feixe ali, onde você quer fazer qualquer coisa, dependendo do substrato, das propriedades de interação, né, do feixe de elétrons ou feixe de íons com o substrato, você vai operando, né, naqueles pontos. Aí você vai fazendo as operações que você quiser, vai, na verdade, colocando defeitos ali, né. O que são defeitos na estrutura cristalina, né? São imperfeições que, na maioria das vezes, vão deixar ligações químicas soltas, abertas. Então, vão ser centros que vão ter uma reatividade maior do que quando a superfície está terminada, né? Energeticamente. Lembra do crescimento de cristais, que dependendo da superfície, você tem superfícies que são menos energéticas, outras que são maiores, mais energéticas, que é a energia da superfície, né? Se ela é terminada bonitinha, ela, né, do jeito que a gente espera, durante o crescimento, a superfície que cresce é aquela que tem menor energia, porque na natureza vai buscar sempre a condição de mais baixa energia, minimizar a energia.
Aí você vem e faz um estrago ali, você aumenta naquela região, né? Você coloca, aumenta a energia, ela vai ficar mais reativa do que o resto. E aí você vem com o vapor, né? E aí aonde que esse vapor vai condensar? Exatamente nesses pontos em que você tem maior reatividade. E aí os cristais começam a crescer, aqui é o óxido de zinco, em diferentes condições você cresce diferentes estruturas, né? Aqui são nanobastões, aqui está aparecendo, né, a plantinha do abacaxi, que nem eu falei para vocês, né, vista em perspectiva, né, e aqui o top view, né, vista de cima, super interessante. Olha isso daqui, que coisa linda. Olha a regularidade disso, do óxido de zinco, né? Então, assim, você consegue propriedades muito importantes também. E fecho isso com o começo da apresentação ali do Vitor, que ele falou de propriedades piezoelétricas, né? Piezoeletricidade, ela também é importante no sentido contrário, né? Ele deu um exemplo da gente converter energia elétrica em energia mecânica, mas existem também dispositivos, se procura hoje dispositivos que transformam energia mecânica em eletricidade, ou seja, que a gente chama de reciclagem de energia, tá? Por exemplo, a gente pode colocar dispositivos piezoelétricos na sola do sapato, no relógio que está balançando, que são mecânicos, né? Então, enquanto eu estou gastando energia, estou convertendo, né, ATP, né, glicose, né, que eu consumi, foi convertido em ATP para poder me movimentar, né, essa energia mecânica com um material de peso elétrico pode ser reaproveitada de novo, convertida, né, na forma elétrica, e aí alimentar o relógio, né, não precisa carregar ele na tomada, ou para qualquer outra coisa que qualquer dispositivo que, claro, que consuma relativamente pouca energia, né, possa ser alimentado, né. Então, o peso elétrico também tem uma linha de trabalho, de pesquisas muito grande com relação a isso, tá? E se a gente pensar assim, se a gente é pequeno, tem uma rentabilidade de energia relativamente pequena, mas se a gente difundir ele em massa, por exemplo, se passa a produzir todos os sapatos, todo tênis, né? Estou dando um exemplo muito simples, né? Em escala, aí a proporção cresce bastante e aí passa a ser uma tecnologia, né? Pode ser num escopo mais universal, mas é muito interessante, né? Então tem muita gente que corre atrás disso. Beleza, gente? Entenderam um pouquinho o contexto das coisas? Beleza. Muito bom. Joia. Então é isso. Agradeço então aí ao Rafael, ao Vitor, né? O seminário foi bastante completo, tá? Legal, né? Espero ter dado, né? A gente, claro, vamos estudar que nem a Gabriela tá aí ainda, tá? Né? Perguntou, vai ter uma lista de exercícios, a gente vai correr atrás para tentar responder as questões, né? E aí, claro, outras dúvidas vão aparecer, espero que aconteça. E aí eu também estou à disposição para a gente já ir conversando a respeito disso. E prometo, então, para vocês, já que a Gabriela pediu, entregar essa lista até quarta-feira, beleza? Junto com o calendário atualizado. Gente, obrigado. Abraço para vocês até sexta-feira, né? O Cléris e a Dainari que vai falar para a gente na sexta-feira, 6h30. Joia? Com quem que eu combinei de conversar agora mesmo? Foi a... Eu Oi? e Analista, né? Joia. Então, vocês permaneçam aí. Agora, o pessoal, se quiser, né, dar tchau. Tchau para vocês. Falou, Boa gente. noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. E aí? Beleza? Tudo Boa bem? noite, professor. Boa noite. Boa noite. Peraí, deixa eu parar a gravação. Tá. Não. Estava esquecendo de parar a gravação.